Olá, saudações a todas, todos. É um prazer estar aqui. A gente vem de uma sequência conversando sobre a cinesioterapia e aí trabalhamos formas complementares de se cuidar dessa motricidade, dessa movimentação humana, trabalhando aí a nossa corporeidade, né? E aí há um entendimento, sobretudo meu particular, que a cinesioterapia é uma das bases da fisioterapia, né? Eu brinco assim em aula, se a fisioterapia tem um pai e uma mãe, eu considero o pai como a cinesioterapia. Mas, obviamente, há uma mãe, né? E a mãe, sem dúvida, vai estar ali revestida por essa dinâmica do contato, do toque, sendo então as chamadas terapias manuais. E agora, então, a proposta desse movimento nosso hoje, dessa conversa, é para falar de uma terapia manual muito interessante, que é a chamada reflexologia. Observe que eu coloquei aí no título do nosso tema de hoje um S, né? Porque a reflexologia ela é bem plural, ela é bem complexa e ela se mostra de diversas possibilidades, com múltiplas possibilidades. Fala-se muito na reflexologia podal, que é a boa e velha massagem nos pés. Mas a gente pode fazer uma reflexologia manual, por exemplo, ou uma reflexologia auricular. A própria auriculoterapia ou auriculoacupuntura e utiliza o conceito de reflexologia. Pois bem, sejam muito bem-vindos para essa discussão. O meu nome é Charles Brito, eu sou fisioterapeuta acupunturista e falaremos hoje sobre a reflexologia ou reflexoterapia. Bem, de modo bem simplista, a reflexologia, o sufixo logia diz respeito ao estudo, né? Então, se diz respeito ao estudo dos reflexos, dessa resposta que o meu corpo dá a partir de um estímulo, né? Outra metáfora que se utiliza aí, nessa lógica, é a reflexão, ou seja, o retorno, a resposta, ou seja, reafirmando aí essa resposta, né? Esse estímulo-resposta aí, que eu tenho. Então, eu tenho ali um espelho e as ações que eu desempenho, que eu realizo na frente desse espelho, elas são para mim refletidas e eu tenho uma resposta visual em relação a isso. Sabendo disso, a gente pode conceituar a reflexologia ou reflexoterapia como uma proposta de tratamento que utiliza essencialmente as terapias manuais. No entanto, ela é bastante suave, né? Ela não é tão robusta, tão forte como algumas outras terapias orientais, embora se utilize uma pressão muitas vezes com uma intensidade maior. É uma prática não invasiva que é utilizada então para prevenir, promover e tratar doenças como um todo. Como a reflexologia utiliza alguns princípios lá das medicinas mais naturais, ela é bastante clara no que diz respeito ao entendimento que a cura ela é um processo que vem de dentro para fora, né? Então a reflexologia ela é utilizada para estimular esse organismo para que ele se reequilibre, né? Isso é bastante interessante, né? Então a cura enquanto elemento, a saúde enquanto processo que vem de fato de dentro para fora. E aí nessa lógica a gente entende esse cuidado numa perspectiva integral. E aí o conceito de integralidade é aqui trabalhado, já que se vai cuidar desse sujeito nas múltiplas possibilidades desse cenário terapêutico, desde a prevenção até a reabilitação, até o tratamento como um todo, inclusive passando ali pela manutenção de uma boa saúde como um todo, né? Bem, no que diz respeito ao conceito, ao estudo, à origem da palavra, do conceito, a reflexologia ela vem de um radical inglês, né, reflexology, que diz respeito ao estudo da reação. Então, de fato, é um método terapêutico holístico, trabalha-se muito com essa relação integral, holística, né, que consiste, então, em pressionar pontos específicos nos pés, nas mãos ou outros microsistemas. Microsistema, eu não havia dito ainda, é um sistema que reflete esse macrosistema. Então, o pé, ele é um microsistema, tal como as mãos, a língua, os olhos, a orelha, né? E entre outros microsistemas que estão aí à nossa disposição para esse cuidado.
Bem, a reflexologia, ela se pauta em alguns princípios, em alguns processos, em algumas dinâmicas filosóficas que são diferentes. Por exemplo, há uma teoria vitalista, ela se pauta na teoria vitalista. Essa teoria vai dizer que há uma força vital que nos movimenta, que nos anima, né? Hipócrates, o pai da medicina, chamou essa força vital de ânima. Uma tradução possível seria alma, né? Que seria aquilo que vai animar a matéria inanimada. Outros povos, em outros tempos, deram outros nomes para essa mesma energia. O chinês chama de Qi, o japonês chama de Qi, o indiano chama de Prana, e aí assim nós temos vários outros nomes dessa mesma energia que, numa perspectiva bíblica, foi considerada como sopro primordial, que é aquilo que iria, de fato, animar essa matéria, né? Dentro dessa lógica, há um paradigma da complexidade, ou seja, os conceitos, a dinâmica humana, a saúde, ela é entendida de forma plural, complexa, então não há aquela linearidade das relações que o paradigma positivista, mecanicista, nos fez entender mais antigamente. E a partir disso a gente entende que essa energia vai fluir por esse organismo. Na verdade, não só por esse organismo, mas também por todas as relações que esse organismo interage, inclusive com o seu meio, entendendo esse paradigma como ecossistêmico, né? Ele é complexo e ecossistêmico. A ideia do fluxo ela é muito importante, né? E quando a gente fala fluxo, entendam da forma mais plural possível. Eu posso pensar, de forma simples inclusive, no fluxo sanguíneo. Então, nesse organismo como um todo, todos os tecidos, todas as células devem ser irrigadas por esse fluxo sanguíneo. Se houver uma estase, uma obstrução nesse fluxo, essas células irão sofrer uma isquemia, né? Eu posso pensar também no fluxo nervoso. Então, as aferências e eferências nervosas, ou seja, o impulso nervoso que tanto vai quanto volta, ele deve ser naturalmente fluídico, né? Me permitam a redundância, né? Esse fluxo tem que fluir. Então, se por algum motivo esse fluxo ele é impedido, por exemplo, uma axonotimese, né? Uma neurotimese, uma hérnia de disco, de forma mais clássica, né? Impedindo essa comunicação nervosa, vai haver um desequilíbrio. E aí, por fim, e na verdade de modo mais específico no conceito da reflexologia, ele vai falar dessa energia vital mesmo, que tem que fluir por todo esse organismo. E aí, esses bloqueios, essas estases, serão percebidas por esse reflexologista e serão ali trabalhadas. E aí, por fim, há de se ter um equilíbrio entre esses vários processos, inclusive entre esses vários fluxos, né? Enquanto metáfora maior para esse equilíbrio, a gente tem a figura ali do Yin e do Yang, né? Que é a figura do Tao, né? Fala-se Dao, na verdade, em mandarim, né? E aí a gente pode representar essa relação, né? Eu vou mostrar aqui para vocês com o mouse, né? Essa figura aqui do Yin e Yang, ela vai falar, por exemplo, do fluxo do trabalho simpático e parasimpático, por exemplo, das cadeias musculares antagonistas, né? Dos íons positivos e negativos. Então esse equilíbrio ele deve sempre existir. E aí o sujeito humano ele está aí o sujeito humano enquanto microcosmo vai refletir na verdade esse macrocosmo e muitas vezes, ou melhor, sempre esse macrocosmo, por intermédio desse microcosmo, se mostra aí nos microsistemas, que no caso os pés é um dos microsistemas que a gente mais vai trabalhar. Tudo bem? Bem, no que diz respeito à história, eu sempre digo assim, as terapias manuais, vulgo massagens, elas se perdem na própria história do homem, enquanto sujeito humano, claro, né? Então, o sujeito humano sempre se tocou, né? Eu brinco assim, o leão tocava no leãozinho, né? O cachorro toca no cachorrinho, no gatinho, enfim. Os vários animais o fazem. E o sujeito humano não poderia deixar de fazê-lo. Então nós temos registros aí
Aqui você consegue ver uma foto numa escavação, numa pirâmide, numa escavação arqueológica desse processo terapêutico. Aqui você já vê um desenho dessa mesma foto ali, onde os terapeutas tratavam, ali tocando ali nas extremidades, por exemplo. Os povos orientais, desde sempre, muito tempo, né? Nós temos registro ali de 5 mil anos atrás, né? De 3 mil anos antes de Cristo, por exemplo, que eles já realizavam práticas terapêuticas se tocando com fins de cuidar, de acalentar suas dores, de se tratar, né? A dinâmica hindu-ayurvédica na medicina indiana, os Vedas indianos são livros sagrados muito, muito, muito antigos, que datam ali de 6 mil anos, 7 mil anos atrás. E aí já tinham relatos, por exemplo, a gente consegue ver um desenho aí de deuses sendo massageados ali nos seus pés, né? A metáfora de descansar aos pés dos deuses, por exemplo. Então os pés são bastante descritos enquanto elementos importantes nessa mitologia, né? Agora, de modo mais contemporâneo, eu coloco duas figuras que são bem características da reflexologia. Aqui, no cantinho aqui, uma fisioterapeuta enfermeira de nome Eunice Ingham, que sistematizou os saberes das terapias de zonas, que foi desenvolvida por esse médico norte-americano aqui, de nome William Fitzgerald. E aí ele descreveu as zonas terapêuticas que eram discriminadas no corpo humano. Eu vou falar delas daqui a pouquinho. Ele falava que nos pés, essas mesmas zonas refletiam essas zonas corporais. Tudo bem? E aí, nessa lógica ocidental, essas duas pessoas são, de fato, os sujeitos que mais sistematizaram e colocaram a reflexologia tal como a gente conhece hoje. Bem, e o processo de adoecimento, o processo de cura, o processo de cuidado, como é que ele se dá? Pois bem, nós temos ali um bloqueio nessa energia vital. Inclusive o chinês ele diz o seguinte: se porventura essa energia fluir naturalmente, a saúde ela é mantida, a doença não acontece. Mas se porventura houver uma estase, uma congestão, um bloqueio nessa energia, aí se instala algum desequilíbrio que, se não for corrigido, haverá uma enfermidade, uma doença aí aparece. Então há um bloqueio nessa energia vital, e aí nós temos ali técnicas específicas, essencialmente a palpação, que vai perceber essa estase, esse bloqueio, e aí essas técnicas vão trabalhar para que esse bloqueio seja quebrado. E aí o toque, essencialmente o toque, eu já falei que a reflexologia ela utiliza as terapias manuais enquanto axioma, embora eu possa utilizar alguns instrumentos. Eu posso utilizar, por exemplo, pedras, cristais, bastões de madeira, de bambu, por exemplo, para que se faça isso. Mas, essencialmente, nós temos tudo necessário nas mãos. E aí o toque, nesses bloqueios, vai gerar reações em cadeia. A gente vai literalmente quebrar, dissolver esses nódulos, esses bloqueios, e a partir disso, a circulação sanguínea ela é estimulada, toxinas são liberadas, são carreadas aí, né, para que possam ser drenadas desses tecidos, de modo a ocorrer uma limpeza, uma purificação, ali a nível essencialmente intersticial e celular, e aí com isso se reativa a sensação de bem-estar, de prazer, de relaxamento, e aí a saúde, esses processos passam a ser desenvolvidos. Com isso, há 3 grandes teorias que vão justificar a reflexologia. Nós temos ali a teoria da produção de cristais, que na verdade essas 3 teorias elas são imbricadas, elas se relacionam, né? Uma diz respeito e se relaciona com a outra. Nessa teoria da produção de cristais se fala o seguinte: nos nossos pés nós temos múltiplas, ali, uma variedade incrível de terminações nervosas, e aí essas terminações nervosas, quando
em desequilíbrio, se forma ali um campo eletromagnético que vai alterar ali a deposição de alguns cristais. Altera-se essa relação iônica. Então, alguns cristais, ora mais negativos, ora mais negativos, começam a se aglomerar nessa região, formando ali o que a gente vai chamar lá na frente de alguns nódulos, formando ali literalmente cristalizações. E aí esse bloqueio, essa estase, essa região que vai alterar a sua estrutura organoléptica, né, a sua estrutura ali anatômica, por assim dizer, ainda que numa perspectiva micro, essa alteração vai impedir esse livre fluxo. E aí vai gerar o que a segunda teoria vai falar, essa obstrução nas linhas de energia. Então, esse fluxo energético, nós falamos outrora desse fluxo sanguíneo e do fluxo nervoso, mas enfim, esse fluxo energético, os meridianos energéticos que a medicina tradicional chinesa vai falar, né, meridianos esses que muitas vezes terminam ou nos pés ou nas mãos, eles começam e terminam nas extremidades, e aí esse fluxo ele vai ser alterado. E aí nós sabemos que, uma vez esse fluxo energético obstruído, o desequilíbrio se instala e a doença se instala. E aí, por fim, nós temos a teoria das terminações nervosas, que já foi um pouco pincelada. E aí a gente vai dizer, lembrando inclusive, que o toque, enquanto elemento de cuidado, ele é importantíssimo. Haja vista a chamada teoria das comportas, a teoria de Miyazaki Hall, que vai justificar, exemplificar que o nosso corpo, de modo muito inteligente, ele prefere ser tocado, e essa sensação do tato, ela vai inclusive se sobrepor à sensação da dor na teoria das comportas, né? E aí a gente vai, com o toque, diminuindo essa característica dolorosa. E aí, essas terminações nervosas nessa região serão sensibilizadas, e aí, por intermédio dessa sensibilização, a gente vai começar a modular alguns parâmetros do sistema nervoso para, inclusive, diminuir a intensidade de dor que esse sujeito eventualmente vai sentir. Pois bem, esse então é uma das figuras que eu acho das mais interessantes, das mais didáticas, que vai mostrar a representação desse corpo, desse microcosmo, já que o corpo humano ele vai refletir esse macrocosmo, né? Então a gente vai, nos pés, refletir esse corpo humano, mostrando ali esses vários órgãos, essas várias glândulas, entre algumas outras partes corporais, nesse arranjo ali nos meus pés. E aí, ao estimular por intermédio da terapia manual, da massagem, ao se estimular esses pontos, eu vou estimular e ter respostas nesse organismo como um todo. Mas, enfim, a prática reflexo-terapêutica, no que ela consiste? Quais são os seus objetivos? A gente sabe que ela vai, por intermédio dessa estimulação sensitiva, periférica, ela já começa a modular, a controlar esse sistema nervoso. Já havia dito na importância de se diminuir, inclusive, a intensidade dolorosa por intermédio dessa modulação. Se elimina o acúmulo de sangue nesses plexos, né? Lembra que eu falei que lá nas terminações nervosas se forma um campo eletromagnético no qual começa a se acumular alguns cristais, né? Fazendo então um nódulo de tensão naquela área. E aí com isso a gente começa a restabelecer essa comunicação, né, entre o cérebro e todo o meu organismo. Então as aferências e eferências nervosas, elas fluem de modo mais tranquilo, de modo livre. E aí o toque, nós sabemos disso, bem como a atividade física, ela vai nos possibilitar uma melhor e maior consciência corporal. Então a gente começa a se perceber de modo mais atento, de modo melhor. Então se promove essa consciência, bem como se promove a consciência do estado de saúde. As terapias manuais, elas são maravilhosas, porque muitas vezes o nosso paciente fala assim: nossa, doutor, eu nem sabia que doía nessa região. Ou seja,
nós estamos um tanto quanto inconscientes do que diz respeito a essa corporeidade nossa, né? Essa corpolatria, esse culto ao corpo, muitas vezes, ele se vai por vias não tão interessantes, por vias duvidosas, que a gente, ao mesmo tempo que a gente cultua essa beleza, esse corpo, a gente passa a não perceber muito bem o que está acontecendo conosco, né? E passamos a nos alienar, muitas vezes, dessas reações corporais. E aí a gente sabe que as terapias manuais, tal como a própria atividade ou exercício físico, é importantíssimo para que a gente comece a resgatar essa memória corporal, melhorar essa propriocepção, essa consciência corporal. E aí a prática da terapia manual, da reflexologia especialmente, vai melhorar a saúde como um todo, o bem-estar geral, aumenta a qualidade de vida, melhora a qualidade do sono, enfim, tantas outras questões que são ali trabalhadas e melhoradas, né? Bem como o equilíbrio dos sistemas orgânicos, melhora o equilíbrio corporal como um todo, o equilíbrio das sinergias musculares, as cadeias musculares, melhora também o metabolismo como um todo. É muito normal durante uma massagem, durante uma reflexologia, a pessoa sentir um borburismo, o movimento intestinal, a barriga faz aquele barulhinho, né? Isso quando não, a pessoa tem vontade, pede licença para ir ao banheiro, para fazer xixi, eventualmente para fazer cocô, ou até soltar gases, por exemplo, né? Esse é, inclusive, um dos objetivos da terapia, né? Fazer esse metabolismo funcionar, né? Já tá dito aí, acelera a recuperação celular, bem como acelera a atividade intestinal, correto? Bem, alguns benefícios aí da prática da reflexologia. A circulação sanguínea, ela é estimulada, não só ali nos pés, nas pernas, como de modo geral, recupera essa energia vital, estimula a energia nesses pontos vitais, ativa o fluxo sanguíneo como um todo, já havia dito sobre isso, melhora o humor, e aí as terapias manuais ela é importante muito para isso, né? Para resgatar essa relação integral do sujeito humano. Está ali trabalhando no físico, mas tem repercussões nessa dinâmica emocional e, por que não dizer, nessa dinâmica social e mais ainda, né, energética e espiritual. Então melhora o humor, melhora a clareza mental, a qualidade do sono, equilibra corpo, mente e espírito, leva a um relaxamento profundo. Como eu havia dito, no que diz respeito ao fluxo sanguíneo, há uma diminuição pressórica, inclusive, né? Há uma vasodilatação, já que aumenta esse fluxo, e aí essa diminuição de pressão dá aquele relaxamento, muitas vezes, aliás, quase sempre os nossos pacientes vão referir isso ao final do nosso tratamento, né? Alguns quase que vão querer dormir ali até o final do tratamento, quando não aqueles que dormem, né? Reduz então o estresse, calma a mente, propicia maior flexibilidade dos pés e das articulações, já que se mobiliza essa musculatura, se mobiliza essas articulações, reduz a dor e a rigidez muscular e articular, produz um bem-estar que fortalece o sistema imunológico e traz paz, serenidade para esse indivíduo, até porque uma boa massagem, convenhamos, é uma delícia, né? Nos ajuda um mundo de possibilidades, né? Bem, algumas indicações antes, no início da reflexologia ocidental, ela era utilizada sobretudo para casos de dor ali nos membros inferiores, sobretudo nos pés. Mas se percebeu que ao estimular, ao se massagear os pés, outras dores também tinham resultado, melhoravam, né? Então se trata de dores, não só dos pés, mas de outras relações. Trabalha-se muito essa questão emocional, psicoafetiva, então trabalha-se a autoestima, trabalha dores de cabeça, tensão crônica nas pernas, o próprio estresse, cansaço, a depressão enquanto elemento emocional, a ansiedade, né? A má circulação já foi dita, que se trabalha então, perturbações no aparelho digestivo, problemas relacionados com vias respiratórias, circulatórias e ansiedade já foi dita dentro dessas relações emocionais. Algumas contraindicações, a imensa
a imensa maioria delas relativas, né? Então, problemas de pele. Nós sabemos que terapias manuais, pele lacerada, pele machucada, não se faz, não se mobiliza, né? Então, há um corte, há alguma laceração, há uma alteração infecto-contagiosa, por exemplo, um fungo ali, não se pega naquele lugar, né? Então, irritações, alergias cutâneas, não se faz. Pessoas com câncer ou portadores de doenças infecto-contagiosas, se evita. Lembra que há uma contraindicação relativa, vai se pesar o custo-benefício da prática. Eventualmente, pacientes com câncer, a gente vai imobilizar, vai se massagear ali de forma paliativa muitas vezes, para aliviar as suas dores. Mas vamos lembrar que, ao se massagear, eu vou aumentar a nutrição. E aí, muitas vezes, eu posso aumentar a nutrição de tecidos que não deveriam ser estimulados, como é o caso de um tumor, por exemplo. Bem, fraturas e ferimentos, obviamente, não vai se manipular, não vai se mobilizar essa relação. Osteoporose avançada é uma contraindicação relativa, tumores, já foi dito sobre isso, bem como alterações de sensibilidade, né? A gestação é também uma contraindicação relativa, há de se evitar, mas tendo o paciente, a paciente, enquanto referência principal para esse trabalho. Então, eventualmente, pode sim trabalhar na gestação em qualquer fase, tendo sempre uma intensidade diminuída e atenção ali com os pontos a serem trabalhados. Bem, aqui eu trago um mapa dessas áreas, desses pontos, dessas zonas de reflexologia, e aí nós temos uma representação esquemática desses pontos nos pés, né? Nós temos várias teorias que vão definir quais são as principais zonas a serem trabalhadas. Mas nós temos ali nos pés toda a minha representação corpórea ali discriminada. Vou mostrar algumas outras figuras para vocês aqui agora. Como eu já havia dito anteriormente, os pés, muitas teorias representam esses pés enquanto elementos importantíssimos, né? Pés para quem te quero, né? Diz um meme aí, né? Então nós temos figuras que vão mostrar a relação desses pés sendo trabalhadas, né? Aqui a gente tem as próprias divindades hindus recebendo massagem nos pés, por exemplo. Mas enfim, queria falar sobre isso. No Ocidente, aquele médico, Dr. William, né? Ele discriminou as chamadas zonoterapia, ou terapias de zonas. Essas zonoterapias, ela tem a sua gênese lá na embriogênese, na formação dos embriões. Vamos lembrar lá que nós tínhamos, a priori, 3 folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma, e esses 3 folhetos embrionários, com multiplicações celulares sucessivas, deram origem a todos os demais tecidos e células do nosso corpo. A grande questão esses folhetos embrionários, em sua gênese, eles guardam um parentesco. Então, tal como eu posso falar aqui das cadeias musculares, né? Então, quando você mexe numa região, outras regiões percebem essa intervenção. E aí respondem em relação a isso, né? E aí esse médico, ele disse que nós temos essas zonas que se refletem lá nos pés. E todo o meu organismo, ele tem uma correspondência nessas zonas que se refletem nos pés. Tudo bem? Uma outra explicação diz respeito à projeção do corpo humano nos pés, fazendo aí essa unidade bioholográfica, né? Nós temos ali o exemplo característico disso do holograma. Aí eu perguntaria ali, vocês lembram do holograma? O holograma a gente tem muito, menininho lembra muito disso, que é aqueles filmes de guerra espacial que vai mostrar, tem lá um robozinho que projeta um holograma. O que é um holograma? É uma luz tridimensional
que você percebe todas as relações, o comprimento, a largura, né, a profundidade. E aí você percebe nesse holograma que as suas partes, se eu pegar aquela luz projetada, por exemplo, e com o espelho eu refletir parte daquela luz, eu vou ter lá no outro lugar, onde foi projetada parte dessa luz, toda a imagem. Porque a teoria do holograma diz o seguinte: na parte eu tenho o todo. Esse é um princípio de Hermes Trismegisto, do Egito Antigo, né? Assim como está no alto, está no baixo. Assim como está dentro, está fora. Então eu tenho na parte o todo e o todo na parte. Então lá no microsistema do pé, eu tenho representado todo esse organismo, né? Tal como a gente tem nos nossos genes. Em qualquer gene, eu tenho ali toda a informação de todo o meu corpo, né? Em qualquer código genético completo, claro, né? Eu falei gene de modo equivocado, né? Mas enfim, olha só. Com isso, eu entendo que eu tenho a terapias de zonas, lá antigamente, daquele médico dos Estados Unidos, Dr. William, que vai falar que nós temos nos pés essas zonas que dizem respeito às mesmas zonas que eu tenho no meu corpo inteiro, né? Nós temos a teoria do holograma, que vai representar ali no meu pé todo o meu corpo, mas aí a gente vai perceber que nós temos uma diversidade de mapas de reflexologia imensa. Então, nos nossos cursos, a gente vai mostrar ali 50 mapas, 100 mapas eventualmente. Tem hora que a gente até brinca de jogo dos 7 erros, por exemplo, mostrando ali, procurando alguns erros em alguns mapas. E aí muitos me perguntam, mas então, que mapa que eu utilizo, né? E a grande resposta é, não há, de fato, um mapa certo ou um mapa errado, né? Ali no estricto senso da palavra, por assim dizer, né? Então há alguns que são mais fiéis em determinadas teorias. A grande verdade é que você tem que usar aquilo que você se sente mais adaptado, aquilo cujos resultados se mostraram mais efetivos para a sua dinâmica de trabalho. Então, independente de você utilize as zonas longitudinais daquele médico norte-americano ou do mapeamento da enfermeira e fisioterapeuta Eunice Ingham, enfim, o mapa a ser utilizado vai ser aquele mapa que melhor resultado te dá. Quando você estimula determinados pontos e obtém resultados interessantes naquele seu paciente. É bem verdade que o mapa é uma representação artística que um autor fez daquele segmento. O mapa, como a gente sabe, ele é bidimensional, então não vai conseguir representar a complexidade desse organismo como um todo, desses vários tecidos. A gente sabe que à medida que a gente vai palpando, massageando esses tecidos, a gente tem inúmeras camadas teciduais que vão se aprofundando, né? Então nós temos ali a pele, o tecido linfático, as várias camadas teciduais dessa pele, dessa derme, tecido conjuntivo, tecido muscular, as fáscias, os tecidos conectivos, já foi falado, os tecidos ósseos, enfim, mais superficialmente o tecido gorduroso, enfim. À medida que a gente vai palpando e mobilizando, a gente vai aprofundando nesses vários tecidos e aí essa intensidade vai nos dando uma resposta igualmente diferente nesse processo terapêutico, né? E aí me perguntam muito, e essas relações, elas já foram comprovadas? E aí nós temos inúmeros artigos que vão comprovar essa correspondência. Muita gente fala assim, não tem comprovação científica. A resposta clássica que eu dou é, bem, onde é que você está procurando isso aí, né? Será que você está procurando essa resposta científica em textos, em bases que são de fato científicas, indexadas? Provavelmente não, porque há inúmeras comprovações científicas que vão mostrar essa relação. Por exemplo, a gente percebeu aí, temos esse artigo do Japão, inclusive, que vai mostrar, a partir de um estudo de uma ressonância magnética,
que essas relações somatotópicas. O título do artigo ele é muito feliz em falar do que versa o artigo, né? Ele vai falar então de relações somatotópicas entre atividade cortical e áreas reflexas em reflexologia. Então o indivíduo estava lá sendo examinado e aí, à medida que determinadas áreas eram estimuladas nos seus pés, áreas específicas no cérebro, no encéfalo como um todo, demonstravam essa atividade, essa relação, comprovando essa ligação, essa coerência entre a reflexologia e os conceitos modernos das teorias ocidentais. Uma outra comprovação científica muito interessante é esse aqui. Foi feita uma experiência com uma câmara termográfica que se mensurava, se media ali a temperatura de um determinado segmento, de um determinado organismo, né? Então se estabeleceu essa pessoa antes do estímulo, você consegue perceber lá no alto do slide, né? Eu estou mostrando aqui com o mouse, e aí foi feita então essa massagem, essa estimulação nesse microsistema em área específica, nessa região do músculo trapézio. 3 minutos depois dessa estimulação, com essa estimulação, já se percebeu uma alteração. 6 minutos depois, essa alteração aumentou de modo significativo e 10 minutos dessa estimulação, olha só o que isso ocasionou na circulação sanguínea desse músculo trapézio. Então, observe que o trapézio não foi tocado, não foi estimulado. A estimulação aconteceu só ali no pé e, no entanto, houve uma resposta global nesse indivíduo, né? Muito interessante, não? Bem, e aí, com isso, nós nos sentimos ali bastante seguros em entender essa correlação dessas áreas reflexas, né, dessa região ali no meu pé, na minha mão ou em alguma outra área de algum microsistema, com o meu corpo como um todo. Ainda assim, a gente vai dizer que o reflexologista ele não deve diagnosticar ou prescrever de modo significativo a questão, né? A gente entende que a reflexologia ela não tem condição de diagnosticar uma doença interna. Embora, ainda assim, esse reflexologista, o que ele vai fazer? Ele vai descobrir os desequilíbrios que acontecem, que se instalam, que se somatizam numa determinada área do pé. Ele vai perceber por essa palpação, entre outros exames, essa alteração, que vai se mostrar especialmente na sensibilidade. E a gente tem aí a dor enquanto alarme, enquanto sinal principal. Esse desequilíbrio, por sua vez, ele vai indicar uma presença de uma congestão, de uma inflamação, de uma tensão nessa área correspondente. Então, eu estou estimulando o pé do meu paciente. Na região do fígado, demonstra uma alteração. Eu não posso dizer que esse indivíduo tem uma hepatite, por exemplo. Jamais um reflexologista diria isso. No entanto, a gente pode afirmar que há ali algum comprometimento. E aí vamos convidar o nosso paciente a uma maior observação naquelas questões. De repente, esse paciente teve ali alguns dias de uma má alimentação, por exemplo, uma ingesta de álcool ou de muita gordura, por exemplo, que ocasionou um trabalho, uma compensação nesse fígado, de modo a ser percebido, inclusive, lá no pé. Correto? Mas eu não posso, de fato, diagnosticar, falar que há uma hepatite ou alguma coisa nesse sentido. Embora isso tenha parecido de modo imperativo, não é bem assim, né? É mais uma brincadeirinha para que a gente entenda que a saúde ela é, de fato, bastante complexa e, embora haja uma correlação direta, já comprovada cientificamente, eu não posso afirmar que uma alteração naquela área implique em uma doença e a partir disso eu possa diagnosticar com um diagnóstico nosológico, até porque não é a área do reflexologista, não é a área da fisioterapia fazê-lo, correto? Bem, de qualquer modo,
fico aqui agradecido e espero que você possa se tocar, se estimular, se massagear e aí com isso ter aí prazeres, respostas interessantes em relação a isso e que você goste dessa terapia tal como os nossos pacientes gostam e eles gostam muito. Fico aqui agradecido. Caso haja alguma pergunta, mande para nós ali na teleconsultoria que responderemos com muito afinco. Tudo bem? Fiquem bem. Obrigado.